Evaldo, hoje há uma expectativa muito grande lá em Brasília do pedido de impeachment com maior apoio da oposição, que é assinado pelos juristas Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior, que seja apreciado hoje pelo presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB. E ainda hoje, o plano inicial dos oposicionistas é apresentar um recurso tão logo Eduardo Cunha rejeite esse pedido, o que deve acontecer porque ele já fez com vários outros. Assim, bastará uma maioria no plenário de 257 votos dos 513 deputados para que seja instalada uma comissão especial para dar um parecer sobre o pedido de impeachment, que depois seria novamente submetido a plenário para efetiva abertura do processo contra a presidente Dilma, que aí dependeria do voto de 342 deputados. Desde o início do mandato, desde o início dessa crise política de 2015, Elivaldo, que começou ainda depois da eleição da presidente em outubro do ano passado, que se fala em pedido de impeachment. Tenho certeza que muita gente em casa tem se perguntado o que é mesmo impeachment, mesmo a gente já tendo tido na nossa história em 92 um presidente que deixou o mandato depois de um processo de impeachment. Então nós convidamos o advogado Alexandre Veloso, queria que o Elivaldo participasse dessa entrevista com a gente. Ele é especialista em administração pública. Doutor Alexandre, bom dia. Bom dia. Queria que o senhor explicasse para a gente, dei alguns pontos aqui sobre essa tramitação, essa possibilidade de abertura de processo na Câmara dos Deputados e como deveria ser a votação. Agora, vários pedidos já chegaram lá. A crise política que se instala por trás disso também é um fator preponderante. Mas, administrativamente, o que poderia, nesse instante, levar a um pedido de impeachment? E o que é o impeachment mesmo, para o senhor explicar bem para as pessoas? O impeachment, a grosso modo, culmina com a suspensão temporária do exercício do cargo da Presidente da República. Porque, caso o presidente da Câmara receba o pedido de impeachment, vai ser aberto um prazo para que a presidenta se defenda e depois será submetido à corte, né, no caso a Câmara. Se havendo maioria qualificada de 2/3, ela automaticamente estará afastada, mas precisa de ratificação também por maioria qualificada do Senado Federal. Aí, havendo a ratificação pelo Senado Federal, o mandato da presidenta fica cassado e aí assume a presidente da República, o vice-presidente do Brasil, que é o Michel Temer, na atualidade. E a razão, o motivo jurídico que pode motivar um impedimento de um mandato, doutor Alexandre? Nós temos vários motivos que podem culminar com o impeachment. O impeachment, na realidade, é uma lei da década de 50. Né? E aí o que está se questionando muito hoje são exatamente a figura de alguns crimes praticados pela Presidente da República, que não há comprovação, que são possíveis crimes eleitorais, que aí poderia culminar, não necessariamente, aí tem que ter um pouco de cuidado, com um impeachment propriamente dito, mas com um julgamento pelo próprio Supremo, porque os crimes comuns são julgados e apreciados pelo Supremo Federal, que é um crime eleitoral, por exemplo. Ou, no caso da rejeição de contas pelo TCU, que é um mero órgão auxiliar que precisa de ratificação pela Casa, nesse caso, especificamente, teria aí algumas irregularidades da administração pública que poderão culminar realmente com o processo de impeachment, desde que devidamente fundados. Na semana passada, nós tivemos a recomendação do Tribunal de Contas da União para a rejeição das contas da presidente Dilma. No entanto, refere-se ao exercício de 2014, do mandato anterior. Isso não justificaria para este mandato o pedido de impeachment? Esse posicionamento é o posicionamento mais correto, né? Porque para que possa iniciar-se um processo de impeachment, essas irregularidades deveriam ser praticadas durante a gestão, da atual gestão da Presidente da República. Mas existem alguns questionamentos com relação a isso, embora a gente saiba que esses questionamentos não poderão prevalecer. Caso recebam um pedido de impeachment por essa razão, possivelmente será manuseado um mandado de segurança para impedir o prosseguimento dessa tramitação. Agora, ontem em Brasília, Elivaldo, houve muita movimentação, mesmo no feriado a presidente Dilma elegeu uma equipe de ministros para discutir a forma de combater na Câmara dos Deputados, inclusive junto à bancada oposicionista, essa avançada do pedido de impeachment e de todas essas consequências. Aí há dois caminhos, o jurídico, conforme falou o doutor Alexandre, que é exatamente os mandados, enfim, e o principal, a meu ver, nesse momento da disputa pelo poder no país, o político, ou seja, a maioria sólida nas duas casas,
para tentar acatar, que o presidente da Câmara, já bastante desgastado com essas investigações sobre ele aí, acabe aceitando o pedido. O senhor acha que esses dois caminhos podem, de certa forma, sustar esse pedido ou acelera até o acatamento dessa ordem? Penso que essa crise que passa o presidente da Câmara termina sustando um pouco essa ânsia do recebimento do pedido de impeachment contra a presidenta da República. Até mesmo porque todos os brasileiros hoje já passam a ter um certo conflito com relação a essas atribuições que o presidente da Câmara possui e a sua necessária imparcialidade ao apreciar esse pedido de impeachment. Ok, nós conversamos aqui com o Dr. Alexandre Veloso, que é advogado especialista em Direito Administrativo Público e Administração Pública, tentando explicar melhor para a gente como é que pode acontecer o desfecho dessa situação do Brasil nesse momento. Muito obrigada pela entrevista, bom dia. Elivaldo, um ótimo dia para você. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. Com mais notícias da política com o Amadeu e ali a gente se encontra lá. E já na coluna Tempo Real no cidadeverde.com.